Olá, hoje a gente vai trabalhar no período da tarde e para vocês, boa tarde. Então, a gente vai fechar o nosso trabalho no que diz respeito à colocação pronominal, vendo a mesóclise. A mesóclise é justamente o pronome no meio do verbo ligado por hífen. Aqui nós temos mais ou menos o esquema: verbo no infinitivo, que é o nome do próprio verbo, o verbo terminado em R, AR, ER, IR, OR, mais o pronome oblíquo, lembrando que essa relação verbo e pronome, no que diz respeito à colocação pronominal, só atinge os verbos no caso oblíquo, isso, mais a desinência, que a gente chama de terminação. Então, verbo no infinitivo, mais o pronome oblíquo, mais a desinência, ou mais a terminação. Todos ligado por um hífen ao outro. Entre um e outro tem o hífen. Entre o infinitivo, hífen, pronome hífen e desinência. Então, vejam só, os pronomes oblíquo no singular, mi, te, si, li, a, o. Isso no singular. No plural, nos, vos, si, lis, a e os. Então, são esses verbos que entram em combinação, isso, no que diz respeito à colocação pronominal. Então, nós vamos seguir as regras que a posição mesoclítica segue, ok? Primeiro, o verbo no futuro do presente. Futuro do presente é aquilo que ainda vai acontecer, não é isso? Por exemplo, assistirei ao futebol, darei um presente, cantarei no palco. Então esses verbos, dará, assistirá, cantará, todos são verbos no futuro, porque ainda vai ser praticada aquela ação, ok? Então, verbo no futuro do presente pede justamente a posição mesoclítica, ou a mesóclise pronominal. Vejam só, primeiro nós temos o verbo no infinitivo, depois nós temos o pronome oblíquo, que é o li, e depois nós temos a terminação, que nós também chamamos de desinência verbal, ok? Então, escrever-lhe-ei uma carta. Observe que o verbo aqui, escreverei, daria assim, ó, escreverei-lhe. Mas esse pronome tem que estar no meio do verbo. Então, ligado por isso que a gente chama de mesóclise pronominal. Ficará assim: escrever-lhe-ei uma carta, ok? Que eu ainda vou escrever uma carta. Outro exemplo: mandar-te-ei um presente. Nós temos o verbo mandar, temos o pronome ti, que é oblíquo, e temos a terminação ei, que no caso ficaria assim, ó, mandarei-te. Mas a regra diz que o pronome tem que ficar no meio do verbo. Então fica mandar-te-ei um presente. Observe que aqui nós temos o verbo no infinitivo, temos o pronome oblíquo ti e temos a desinência, que é a terminação ei. É isso? Então, esse caso se refere ao verbo no futuro do presente, ok? Futuro do presente é o primeiro caso que trabalhamos em torno da mesóclise pronominal. Ok?
Ok? Segundo caso, verbo no futuro do pretérito. Também no futuro, mas é um futuro incerto, um futuro que não vai acontecer. Olha, vejam só, futuro do presente é algo que vai acontecer. Futuro do pretérito é um futuro, mas que não vai acontecer, algo que não acontecerá. Como, por exemplo, se eu pudesse, olha lá, escrever, ia. Então vejam só, nós temos o verbo escrever, temos o que é um pronome pessoal do caso oblíquo, e temos a terminação ia. Observe, poderia dizer assim, escreveria-lhe, mas a regra diz, o pronome tem que ficar no meio do verbo. Ao invés de escreveria-lhe, fica escrever-lhe-ia. O correto é esse aqui, escrever-lhe-ia. É o verbo no infinitivo, escrever, vem o pronome oblíquo, o li, e a terminação que nós também chamamos de desinência verbal. Ok? No outro exemplo, caso eu fosse, olha lá, eu fosse, não é isso? É uma coisa que não vai acontecer, porque eu também não vou, não é isso? Caso eu fosse, dar-te-ia um presente. Caso eu fosse, poderia ser assim, ó, daria-te um presente. Mas daria-te um presente está errado, está diferente, porque a regra diz, mesóclise é o pronome no meio do verbo, então fica o verbo no infinitivo, terminado em AE, dar, o pronome do caso oblíquo ti, na segunda pessoa do singular, mais a terminação ou a desinência ia. Ao invés de dizer daria-te, eu digo dar-te-ia um presente. Então observe que o futuro do presente é algo que irá acontecer. É um futuro realmente, amanhã, a depois, futuramente. E o futuro do pretérito é algo que se relaciona a um futuro incerto, que também é futuro, mas só que diferente do presente. O presente acontece e esse não acontece. Por isso que a gente diz pretérito. Futuro do pretérito. O que é o pretérito? É um passado. É isso? Então, vejam só, esses dois casos, verbo no futuro do presente e verbo no futuro do pretérito, acontece justamente aqui nesses dois as regras para que possamos fazer uso, trabalhar a mesóclise pronominal, ok? Então, eis aqui os dois casos onde é trabalhada a mesóclise pronominal. Verbo no futuro do presente e verbo no futuro do pretérito. Agora observe, temos aqui essa pequena observação. Se aparecerem, olha lá, condições que peçam a próclise. O que é a próclise, pessoal? É o pronome antes do verbo. Se aparecerem condições que peçam a próclise, mesmo o verbo estando em um dos futuros, passará para a colocação proclítica. Entendeu? O verbo pode estar no futuro do presente ou pode estar no futuro do pretérito. Se tiver uma partícula daquelas que peçam a próclise pronominal, deixa de ser uma mesóclise e passa a ser uma próclise. Vejam só, aqui eu digo, te mandarei um presente. Se fosse só te mandarei um presente, estava errado,
teria que ser mandar-te-ei um presente, seguindo a regra daqui do futuro do presente. Porém, nós temos uma partícula que nós chamamos de, aqui nós podemos chamar de advérbio de negação, não é isso? Ou uma expressão negativa, uma palavra, não é isso? Negativa. Então, o não dá direito ao quê? A prócris pronominal. Lá no primeiro caso diz os pronomes, as expressões negativas, o eu, os advérbios, as conjunções, tudo dão direito a se fazer uso da prócris pronominal. Se, aqui nesse exemplo, não te mandarei um presente, aqui tem dizendo, mandarei-te um presente, que diz, mandar-te-ei um presente. Mas quando apareceu não, esse não provoca uma prócris. Esse li sai do meio do verbo e passa para antes do verbo. Então você não vai dizer, não te mandarei um presente. Por quê? Te e mandarei. Mandarei é um verbo e te é um pronome pessoal do caso oblíquo. Não é isso? O te. Então, por causa desse não, o te aparece antes do verbo e nós não chamamos essa posição de mesoclítica, e sim de posição proclítica. Não temos uma mesóclise, mas temos uma próclise. Por quê? Porque apareceu uma palavra ou uma expressão que provocasse a próclise. No caso, nós podemos chamar isso aqui de advérbio ou simplesmente de uma palavra negativa. Não é isso? Que causa um negativismo dentro do enunciado. Ok? Aí nós temos, bem aqui tem, ó, jamais lhe escreveria uma carta. Se fosse só, tirasse o jamais, ficaria escrever-lhe-ia uma carta, porque não tem a expressão negativa, não teria, no caso. Escrever-lhe-ia, ficar escrever até aqui, aí li no meio e ia no final. Aí nós teríamos uma colocação mesoclítica. Mas apareceu o quê? Uma expressão negativa. Jamais, jamais é negativo. E também é o quê, pessoal? É um advérbio de negação. Então, o advérbio faz com que nós tenhamos uma colocação proclítica e não uma mesoclítica. Mesmo o verbo estando no futuro do pretérito. Se não tivesse o jamais, ficaria escrever-lhe-ia uma carta. Mas apareceu o jamais, que é uma expressão negativa, ou um advérbio de negação, fica jamais lhe escreveria uma carta. Por quê? Porque esse jamais dá direito não à posição mesoclítica, mas sim à posição proclítica. Proclítica é o pronome antes do verbo. Ok? Deu para entender? Então, é esse caso. Uma regra diz e a outra chega e desmancha. Ok? Por causa de quê? Simplesmente por causa das expressões, das palavras, das condições que provocam a próclise. Se elas oferecem condições de provocar a próclise, a frase passará para a próclise. Ok? Aí nós temos finalmente outro chamamento, outra observação. Então, a outra observação diz o quê? Em tempos compostos, o que são tempos compostos, pessoal? Verbo mais verbo. Composto quer dizer dois verbos. Dois ou mais verbos. No caso aqui só dois, viu? Por exemplo, sujeito composto. Sujeito composto não tem dois ou mais núcleos. José e Maria são dois núcleos, José, Maria. Então, sujeito composto.
E os tempos compostos são dois verbos, sendo um verbo que nós vamos chamar o quê? De locuções verbais. Dois verbos significando um só, nós vamos chamar de locução verbal, ok? Então, esses verbos, essas locuções, sendo formadas por verbos auxiliares. Quais são os auxiliares? Somente esses. O verbo ter e o verbo haver. Mais o particípio do verbo principal. Quem é o auxiliar? É o que aparece primeiro. O principal é o que vem em segundo plano, quer dizer, em segundo lugar. O pronome junta-se ao verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? É o primeiro da locução. Aqui nós temos o primeiro verbo e aqui nós temos o segundo verbo, não é isso? Então, esse aqui é o segundo, então ele é o principal. E esse aqui é o auxiliar. Toda vez quando aparecer dois verbos assim, formando uma locução, o primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. Nesse caso, nos tempos compostos das locuções, quando os auxiliares for ter, o verbo ter e o verbo haver, mais o particípio do segundo verbo, que é o verbo principal. O que é o particípio, pessoal? É o passado. Como, por exemplo, dizer assim, o particípio do verbo falar é falado. Qual é o gerúndio do verbo falar? Falando. Qual é o infinitivo do verbo falar? O próprio falar. Porque o infinitivo é o nome do próprio verbo. É o verbo terminado em AR, ER, O, OR e IR. Então, vejam só. Aqui nós temos, por exemplo, tinha me falado. Nós temos dois verbos. Qual é o primeiro verbo? O verbo ter, que é um verbo auxiliar. Mais o verbo falar, que é o verbo principal. Então, tinha me falado, tinha. Então, esse verbo, primeiro, tinha, é o verbo ter conjugado. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Tínhamos, tinhas e tinham. Não é isso? Verbo principal, auxiliar, mais principal. O pronome nunca vai se juntar ao principal. Ele vai se juntar simplesmente ao verbo auxiliar. Ao invés de você dizer tinha falado-me, você tem que dizer tinha-me falado. Aqui é o verbo principal e o pronome se junta a ele. O verbo auxiliar e o pronome se junta a ele. Havia-lhe dito. Dito é o particípio do verbo dizer. Ok? Por exemplo, se eu disser o verbo escrever, qual é o particípio? Escrito. Caminhar, qual é o particípio? Caminhado. Dormir, dormido. Então, gerúndio é indo e o particípio é ado, o ido. Entendeu? Calar, calado. Particípio calado. Gerúndio, calando. Não é isso? Então, vejam só. Nesse caso, o pronome não se junta ao verbo principal, se junta ao verbo auxiliar. Veja só o outro caso. Havia-lhe dito a verdade. Quem é o verbo auxiliar? Havia, que vem do verbo haver. Somente esses dois verbos, ter e haver. Havia-lhe dito. Esse verbo, essa palavra dito, vem do verbo dizer. Ele é o verbo principal. Então, não poderia dizer havia dito-lhe. Não pode, porque o pronome não se junta ao verbo principal, quando se trata de locuções verbais com ter e haver. Não se junta ao principal.
mas se junta ao verbo auxiliar. Ao invés de você dizer, havia dito-lhe a verdade, você vai dizer, havia-lhe dito a verdade. Ok? Então, toda vez que os tempos compostos com locuções formadas por auxiliares ter e haver, mais o particípio do verbo principal, o principal é o segundo verbo, repito, o pronome junta-se ao verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar? É o primeiro verbo dos dois. Esse dois que a gente vai chamar de locução verbal, ok? Então, o pronome se junta ao primeiro, ou seja, ele se junta ao auxiliar e nunca ao principal, ok? Está dito, né? Agora vejamos aqui, se o auxiliar for futuro, aí você vai seguir a regra do futuro. Vai seguir essa regra, ó. Vejam só. Ter-me-ia falado tudo. É o verbo ter, mais o me e mais a terminação. E olha, o verbo ter, que é o infinitivo, mais o pronome, mais a terminação, que a gente vai chamar de desinência, ligado por hífen. A regra diz, se o auxiliar for futuro, aí em vez de você dizer teria-me dito, você vai dizer ter-me-ia falado tudo, ou ter-me-ia dito a verdade. Haver-lhe-ia, ao invés de você dizer haveria-me dito tudo, você vai seguir a regra lá do futuro do pretérito e dizer haver-lhe-ia dito a verdade. Então, se o auxiliar for futuro, se ele for futuro, você vai seguir uma dessas duas regras. Ou a do presente, do futuro do presente, ou a do pretérito, do futuro do pretérito. Então, esse caso aqui, com mais essas duas ressalvas, que são observações importantíssimas dentro da nossa aprendizagem, é que nós fechamos o nosso assunto sobre colocação pronominal. Por hoje só.